bom dia a todos. Estamos aqui na minha exposição da linha, cor, elementos do desenho. Então a gente é sobre arte contemporânea a exposição. Esse primeiro trabalho, que é uma instalação, ele pode ser entendido também como uma intervenção artística. E nele eu falo dos 4 elementos do desenho. Então a gente fala aqui do ponto, que é o parafuso, a linha, que é o barbante, né, de um ponto ao outro, porque uma linha basicamente ela é formada de 2 pontos, e ela é ligada de um ponto ao outro. Todo esse desenho faz uma forma, né, tudo aqui junto ele faz uma forma, que pode ser uma forma abstrata, uma figurativa, e aí a gente tem o 4º elemento, que é a cor ou a textura. A parede faz parte da obra, então a cor da parede, a cor do barbante, a sombra, as cores que a sombra faz. Então, basicamente, um desenho é feito desses 4 elementos. Toda vez que você for desenhar, ou toda vez que você for visualizar um desenho, uma pintura, um trabalho, você tem ponto, linha, forma e cor. E a gente pode falar sempre cor ou textura. Eu batizei a obra de constelação, porque no dia que eu montei, ela remetia a uma constelação. Mas na arte contemporânea você pode interferir. E interferiram na obra, achei bacana. E eu achei que reforçaram tanto, porque igual a caneta, se você reforça bastante um lugar, então ela me remete agora a um barco. Porque como é uma abstrata, ela pode ter novas interferências, sabe? Então eu falo que ela me remeteu a um barco agora. E aí cada um pode ter uma interpretação. Eu conecto a obra, eu não cortei o fio barbante, porque na arte contemporânea ela tem essa coisa ela é infinita, ela não é uma obra que é feita por um fim só. Então quando eu for desmontar essa obra, eu vou enrolar esse barbante de novo e ela vai servir para outra coisa, que não necessariamente é arte. Então essa obra ela dura ela tem a duração durante a exposição. Terminou a exposição, ela volta a ser um barbante de novo. A arte contemporânea tem essa coisa da durabilidade. A segunda parede, a gente está falando sobre a cor. Então aqui a gente tem o círculo cromático. Mais uma vez, é uma obra que pode interagir. De tanto interagir, os bracinhos dela já está até meio mole. Tá? A gente tem o círculo cromático. E a cor, vocês observam que somente a cor cria profundidade. Aqui a obra é uma abstração, né, vamos dizer assim. Trabalhei aquarela e tinta acrílica. Então, você vê que do claro para o escuro já deu profundidade no trabalho. Eu trabalhei essa escala de cores, né? Aqui, ó, do amarelo até o violeta. Então, eu trabalhei tom sobre o que a gente chama de tom sobre tom. Então, você vê, só a cor, quando você observar no trabalho, a cor é muito importante, porque só a cor ela também cria volume e cria na composição. A terceira parede, a gente está falando especificamente da composição. Então, o que é a composição? A composição são feitas de planos. Então, cada cor aqui é um plano do trabalho. Observa que só na composição a gente cria a profundidade. Tá? Aqui eu batizei o trabalho, a composição que eu vejo da minha casa, que no caso eu moro ao pé da serra, então eu quis representar a serra que eu vejo da minha casa. É um desenho de memória. Então, o desenho de memória ele não precisa ser fiel ao que é a realidade. A minha memória, a serra é dessa forma. Não quer dizer que necessariamente seja assim, tá? Eu trabalhei essa combinação de cores. Quando vocês observam que as montanhas se repetem, porque eu usei molde vazado. Então, quando a gente usa a série, tem alguns elementos que se repetem na série. Eu coloquei assim um varal, um prendedor, porque eu queria remeter a minha casa, a um varal de roupas. Por isso que ela está composta dessa maneira. E por fim, aqui a gente trabalha 2 questões. Aqui é um desenho, tá? A gente chama isso, mais uma vez, de desenho expandido. Eu batizei de escorpião porque na hora que eu montei a estrutura, ela me remeteu um ferrão de escorpião. Mas cada um pode interpretar a seu modo. Aqui a gente está falando do abstrato, ele é completamente abstrato, não é algo definido, vocês podem interpretar. Aqui a gente fala que é de abstração. Ou seja, a gente olha, a gente reconhece que são raízes, mas a raiz, a flor não é necessariamente dessa forma. Foi uma interpretação minha de artista. Então, a gente está entre a figuração e o abstrato. A gente chama de abstração. Mais uma vez, a coisa da continuidade, né? É uma obra que eu vou guardar, eu posso tirar essa folha, servir para um outro
eu posso expor de novo, enfim, ela tem outras funcionalidades. E aqui, o figurativo. Obviamente a abelha não é dessa forma, mas vocês conseguem reconhecê-las mais próxima do que é uma abelha real. Também aqui caneta, enfim, esboço. Então a gente tem o abstrato, a abstração e o figurativo. Quando vocês olharem uma obra, vocês podem buscar essas interpretações. E a gente trabalha aqui também a escala, né, a proporção. Então eu deixei nesse caso a caixa. Uma caixinha pequena, uma caixa média e a moldura que funciona como uma caixa. Nesse caso, é a escala da obra do espaço. Como a gente está falando da proporção, como que ela ocupa esse espaço. Mas a escala também pode estar dentro de uma obra, tá bom? E assim, será que a obra menor, ela tem menos importância do que uma obra maior? Qual será a obra que causa mais impacto? O tamanho? Então, o que a gente pode dizer assim, às vezes quando a gente faz uma obra menor, você pode colocar elementos para causar mais impacto do que numa obra maior. A gente pode colocar menos elementos e ela pode causar o mesmo impacto numa obra menor. Então, para resumir, aqui eu falo muito de quando você for visualizar uma obra, uma exposição daqui para frente, ou quando for fazer, você pode trabalhar os elementos, ponto, linha, forma e cor. Você pode observar sempre a cor no trabalho, como a cor está criando forma. Você pode ver sobre a composição na obra, como os planos são trabalhados nessa obra, ou seja, se a obra está chapada ou se ela dá uma profundidade. Você pode trabalhar a escala dentro da obra.